A paz do Senhor, amigos, amados, irmãos, Deus poderoso, maravilhoso, autor de todas as coisas. Eu espero estar aí ao vivo com vocês, não sei se tá, né? Mas em nome de Jesus, vamos tentar fazer essa live mais uma vez. Tem tido problemas no meu Face, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos encher com a Tua presença cada dia mais e mais. Amém? Quero aqui deixar uma palavra a todos aqui, em nome de Jesus, para que possa abençoar nossas vidas nessa noite, no nome poderoso de Jesus, amém? Estou vendo aqui que tem bastante pessoas online, né? Não sei se está ao vivo, né? Em nome de Jesus, aqui apareceu uma, agora eu sei que está. Então eu queria deixar essa palavra aqui, mas eu quero orar primeiro, quero deixar com bastante calma a palavra que possa tocar no seu coração, amém? Que Deus eterno, Pai maravilhoso, no nome de Jesus, Pai, só possa, no nome de Jesus, tocar na vida dessas pessoas, Pai, para quem eu vou pregar hoje, e que eu vou deixar essa live aqui para que possa tocar no coração de quem quiser assistir mais tarde, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, entrego a vida de cada um em suas mãos, inclusive a minha. Meu querido amigos e irmãos, eu queria deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 12. É palavra pesada, eu não vou deixar títulos, porque o Senhor sabe o que Ele quer dizer nessa noite, né? Então aqui eu vou até começar no 2, que é melhor. Também Absalão se levantou pela manhã e parava ao lado do caminho da parte. Sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, achava-se Absalão assim e dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel és teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens com quem ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que ele tivesse dado justiça. Sucedia também que quando alguém se achava a ele e se inclinava diante dele, ele estendia sua mão e o abraçava, e pegava ele e beijava. E desde a maneira fazia-se Absalão e todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração de todos que vinham ao rei. Amém? Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir, pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque, morando eu em Jesus, eu fiz um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse ao rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. E enviou, pois, Absalão espia por todas as tribos de Israel, dizendo: quantos ouvires o som das trombetas, direis a Absalão: reina em Hebrom. E de Jerusalém foram Absalão 200 homens, e convidaram, porém, iam à sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gileonita do conselho de Davi, em sua cidade de Giló, estando ele oferecendo aos seus sacrifícios e conjurações, fortificaram a vinha do povo, e iam crescendo Absalão. Então veio um mensageiro Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Então Davi disse: vamos fugir, para que ele não venha com a espada perante ao povo e mate todos. Amém? Interessante que você vai ver aqui. Você vai ver aqui uma coisa muito interessante. Você vai ver que Absalão aqui, ele foi chamado pelo rei Davi, porque Davi, na verdade, não conseguiu perdoar o seu filho. Davi ele não perdoou. Foi armada aqui uma cilada para que Davi perdoasse Absalão, mas o coração de Davi ainda não tinha perdoado. Então Absalão já estava triste. Quando Davi chamou Absalão para estar diante dele, Davi o deixou longe, deixou na cidade de Giló. Então o que aconteceu? Então Absalão estava triste. Quando nós tivemos que perdoar alguém, temos que perdoar de coração, porque nós possamos estar trazendo o inimigo para perto de nós. Na verdade, um dito que fala, as pessoas falam que é melhor você estar perto do inimigo, porque você vai ver o que ele está tramando, mas nem sempre é assim. Às vezes o inimigo está de falsidade. E Absalão aqui, todos que chegavam a perto do rei, ali no caminho, ele falava: ah, se eu fosse juiz para julgar a tua causa, ah, se eu fosse rei para julgar a tua causa. E ele abraçava, aquele homem que chegava perto dele abraçava. O homem que se inclinava perante ele, ele não agia como um homem que era da alta sociedade, como um nobre, mas ele agia como um povo, como aquele... Você já viu um político que faz isso? Às vezes o político ele vai no meio do povo, ele abraça, ele beija, mas é só naquele momento. E Absalão estava desse jeito, traindo Davi. Interessante que você vai ver que todos que chegavam perto dele, ele tratava com carinho, mas ele também agia com astúcia, pedindo a Davi que pudesse ir orar para poder pagar um voto, dizendo que quando ele chegasse a Davi,
ele se converteria ao Senhor. Ali era um homem que não era convertido a Deus, apesar de ser um filho de um homem cristão não, de um homem de Deus, que era Davi. Naquela época antes de Cristo tinha vindo ainda, mas do homem de Deus, ele ainda não tinha se convertido ao Senhor. E é muito complicado você fazer negócios com pessoas que não estão convertidas verdadeiramente. Mas muitas vezes você não tem como saber. Às vezes a pessoa é falsa, às vezes a pessoa está sendo usada pelo inimigo e ela está fazendo algo que está te deixando triste, ou às vezes está fazendo algo que te deixa alegre, extremamente fazendo coisas que você não consegue entender. A pessoa está te agradando, mas no fundo ela quer te derrubar. E assim Absalão fazia com Davi. Mas é interessante que Absalão não fazia isso sozinho. Absalão chamou um homem chamado Aitofel. E Aitofel, ele era um homem que ele vivia no palácio. Era um homem que orava com Davi. Era um homem que ia à casa do Senhor com Davi. Era um homem que comia com Davi. De extrema falsidade estava esse homem, porque esse homem, ele tinha sido magoado por Davi quando Davi pegou a sua filha, Betseba. E Betseba, que era a filha desse homem, e mandou ali matar o seu genro, chamava Urias, a colocar na linha de frente. E esse homem, Aitofel, apesar de ele estar ali com Davi, ele estava de extrema falsidade com Davi. E muitas vezes nós magoamos as pessoas, nós fazemos algo às pessoas e pedimos perdão, e aquele coração daquela pessoa ainda não nasceu um perdão. E esse Aitofel não tinha perdoado Davi. Mais uma situação de perdão. E esse Aitofel é quem aconselhava Absalão a armar ciladas para poder tomar o reino de Davi. E Davi estava ali sendo enganado. Eu não sei se ele não buscou o Senhor, eu não sei se ele não se atentou, mas a verdade, todos nós temos que buscar o Senhor, e quando perdoarmos alguém, perdoarmos de coração, e na nossa estrada da vida, entendemos que podemos magoar pessoas, temos que saber, não sairmos descosta, achando que aquela pessoa vai nos perdoar, sem antes pedir um perdão, sem antes estarmos diante daquilo e saber se fomos perdoados. Esse fato de você trazer o inimigo perto de você para ver o que ele está tramando nem sempre dá certo. E Davi estava naquela situação. O perdão, ele tem que ser genuíno. O perdão, ele tem que estar dentro do seu coração. O perdão, ele tem que ser nascido dentro de ti. E quando você não conseguir, o Senhor tem que te dar graça para que você possa perdoar em nome de Jesus. Interessante que você vai entender isso. Aqui, seja bem-vinda, minha amiga Marta, em nome de Jesus. Eu quero te deixar aqui essas palavras para que você possa entender o que eu quero falar. Absalão estava tramando contra Davi, mas Davi não conseguia ver. E muitas vezes o inimigo está tramando contra você. Uma pessoa próxima a você, ela está diante de você, mas você não consegue vê-la tramando, porque ela está sendo falsa. E dentro das igrejas você vê que tem pessoas que muitas vezes são dessa maneira. Às vezes um pastor leva uma pessoa para dentro da igreja, aquela pessoa está pregando, aquela pessoa ela está fazendo tanta coisa ali, mas ela no fundo ela quer derrubar aquele ministério, por inveja, muitas vezes porque quer aquele lugar, mas não consegue. Temos que ter paciência, temos que ter cuidado, temos que ter o Senhor do nosso lado. Você vê aqui um pedaço do Salmo 55, 12 a 14, quando Davi reclama da situação de Aitofel. Ele fala assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. E nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homens meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa do Senhor. Você aqui ele está falando nesse Salmo 55, versículo 12 a 14, falando de Aitofel. Mas existem situações em nossas vidas que acontecem, e que muitas vezes tem pessoas que aparecem em nossas vidas que não estão com o Senhor, não estão verdadeiramente convertidas. Lembre-se que todo homem, existe algo na vida dele que não está convertido. Existe sempre um assunto que ele precisa estar com o Senhor. Ele precisa buscar o Senhor. E aqui eu vou deixar mais uma situação. Olha só, então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela a todos os dias com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapada, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como qualquer um outro homem. E vendo, pois, que Dalila, que já descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, fazendo subir esta vez, porque agora descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com ele o dinheiro. Então ele fez dormir sobre seus joelhos,
E chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força, e disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: serei ainda dessa vez como dantes, e me sucederei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha saído dele. Você vai ver uma situação: o inimigo não vai chegar na tua casa derrubando a sua porta da maneira que as pessoas falam. O inimigo, quando ele quer te destruir, ele usa pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas são íntimas de você. Muitas vezes essa pessoa, ela é uma pessoa que você ama. Às vezes é uma pessoa da sua própria família. O inimigo, ele usa pessoas próximas a você. Pessoas calmas. Você vê que no caso de Absalão, no caso de Aitofel, e aqui você vê no caso de Sansão, uma mulher que ele amava, mas que fingia amá-lo, que queria o dinheiro, que uma vez ela foi procurada pelos filisteus para poder derrubá-lo. E ali, por 3 vezes, ele conseguiu enganar aquela mulher. Mas do povo de Israel, ali em Jerusalém, quando se dá 3 vezes, é como se fosse um ultimato. É como se ela dissesse: por 3 vezes você me enganou. Será que você não me ama? E ela afligiu tanto ele com suas palavras que seu coração se desmaiou. Ele sentiu ali totalmente afligido por aquelas palavras, de tal maneira que ele não teve paz em sua alma. Não teve paz em sua alma e contou a verdade para ela. Porque ela descobriu todo o seu coração. O inimigo, muitas vezes, ele está te abraçando, ele está te acariciando. O inimigo está chegando a ti com palavras macias. Muitas vezes o inimigo está te colocando contra o seu marido ou contra a sua esposa, mas você não consegue ver. Essa pessoa que está sendo usada pelo inimigo, peça ao Senhor para que possa tirar as câmeras dos seus olhos. Peça ao Senhor para que possa afastar da sua vida pessoas manipuladoras, pessoas que possam destruir a sua vida, pessoas que possam fazer destruir o seu ministério. Com certeza você vai ser mais feliz dessa maneira. Lembre-se que Deus é Deus na sua vida. E aqui no livro de Juízes, capítulo 16, 15 a 20, que eu li para você. Mas também não foi só isso que aconteceu. Na Bíblia tem várias situações onde acontece casos de pessoas que se aproximam de alguém para poder destruí-la. Pessoas que estão ali querendo destruir. Olha só, foi para Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos, e fizeram depois uma ceia. Marta servia, e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um jarro de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu seus pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiros de unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu unguento por 300 dinheiros e se deu aos pobres? Ora, disse isto não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali era lançado. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Você vê uma clara situação, mais uma clara situação, aonde o Senhor aqui, ele está ali diante de um traidor, aonde o Senhor está diante de uma pessoa que parecia ser boa. Embora Jesus soubesse que aquele homem havia de traí-lo, ele não tirou de perto dele. Mas as pessoas que estavam em volta não poderiam saber. Era um homem que parecia bom, um homem que parecia ser uma pessoa correta, que carregava a bolsa de Cristo, a bolsa a qual as pessoas davam dinheiro, que davam suas ofertas para o ministério do Senhor Jesus, e qual ele tirava para si. Quando ele falou ali, por que não deu esse dinheiro aos pobres? Não que ele tinha cuidado com os pobres, mas ele queria aquele dinheiro para si. E quanto mais entrava dinheiro naquela bolsa, mais ele queria pegar. E o Senhor Jesus disse: os pobres vocês sempre têm, mas eu nem sempre vão ter. Interessante que ali aquela mulher estava fazendo um ato de amor para com Cristo. Um ato de amor que ela fez, porque ela sabia que Cristo poderia um dia não estar mais com ela. Mas aquele homem, que parecia ser um homem bom, que parecia ser uma pessoa maravilhosa, que parecia ser uma pessoa de bem, estava só querendo tirar o dinheiro daquela bolsa. Isso que eu li para você agora está no livro de João 12, capítulo 1 ao 8. Interessante que você vai ver, porque nem sempre as coisas são da maneira que você acha. Nem sempre aquela pessoa que está do seu lado, ela está agindo bem contigo. Nem sempre aquela pessoa que está do seu lado. Eu não estou dizendo para você ficar contra ninguém, mas estou dizendo para que o Senhor possa abrir os seus olhos. Para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você não seja enganado. Você tem que entender que quando Jonas subiu naquele barco, aquele homem cobrou o dinheiro de Jonas.
E ele entrou naquele barco e o barco quase foi a pique. Lembre-se, nem todo mundo pode entrar na tua casa, nem todo mundo pode entrar no seu barco, nem todo mundo pode ouvir as suas histórias, nem todo mundo pode ouvir a sua dor. Confesse os seus pecados. Que interessante, mas também nós temos que entender que o perdão do Senhor, é um perdão verdadeiro, ao qual Ele nos ensina. É um perdão que tem que vir do nosso coração. Que embora as pessoas podem ser manipuladores, te manipularem, você tem que orar pela vida delas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Veja bem esse texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. As pessoas, às vezes, elas são manipuladas. São pessoas que são atormentadas, pessoas que vivem para fazer o mal, porque não conheceram Cristo. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não se converteram verdadeiramente. Todos nós temos algo em nossas vidas que precisa de conversão. Todos nós temos pecados que precisamos largar. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos salvos. Interessante que você vai entender aqui. Outra passagem que eu vou ler para você. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esse é o perdão de Cristo. Às vezes é difícil para nós. Às vezes é difícil, às vezes é mais fácil se afastar da pessoa. Eu não te julgo. Eu não julgo ninguém que está fazendo isso, mas eu sei que nós temos que orar ao Senhor, porque é muito difícil você discernir quem é o joio e quem é o trigo dentro da igreja. Quem é aquele que está te tratando bem, mas está querendo te derrubar, mas quem é aquele que verdadeiramente te ama. Porque existe inveja, meu irmão, e nós passamos por momentos de fraqueza. Todos nós passamos momentos de extrema fraqueza. Eu quero aqui fechar para me orar pela sua vida em nome de Jesus, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa tocar no seu coração, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa se proteger de todo aquele que chega perto de ti. Lembre-se que eu falei aqui que muitos pastores conhecem os homens de Deus que aparentemente pregam, falam, mas quando entram numa igreja, às vezes ele quer destruir aquele ministério usado pelo inimigo. Existe um livro que eu li que se chama Libertando Cativos. Esse livro dizia sobre uma igreja dos Estados Unidos muito grande, a qual Rebecca Brown, ela fala nesse livro que entrou um homem muito rico e essa igreja era muito grande. E esse homem dizimava, falava bem, fazia tudo. Mas no fundo era um satanista para derrubar aquela igreja. E ali aquele homem ele foi agindo a mando do inimigo até aquela igreja hoje não existe mais. E ela dizia naquele livro que ela passava em frente àquela igreja e o coração dela doía por ver aquela igreja fechada. Está relatado no livro dela. Mas é que eu estou dizendo a ti. Mas aqui eu quero deixar mais a última passagem para ti. A última passagem que eu li para você do perdão, 70 vezes 7, está no livro de Mateus, capítulo 18, 21 e 22. Mas eu quero ler uma última passagem aqui para você, que está no livro de Lucas, capítulo 23 a 34, que diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olha só essa primeira parte desse versículo. E rapidamente as suas vestes foram lançadas à sorte. Lembre-se que Jesus estava ali sofrendo dor, carregando todo o pecado do mundo. Naquele momento ali, Jesus estava sendo pregado naquela cruz, estava sendo içado. Ao seu lado existia um homem à sua esquerda, um homem à sua direita, a qual um foi o seu advogado, mas o outro preferiu para o inferno ao reconhecer que Jesus era Deus. Mas mesmo assim, naquele momento ali, de extremo sofrimento, ele gritou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Essa pessoa que muitas vezes pecou contra ti, essa pessoa que armou para te destruir, em nome de Jesus, ore pela vida dela, para que venha se converter, para que venha alcançar a salvação. Porque às vezes as pessoas nos machucam, mas nós continuamos, amamos elas. Porque não é porque um filho, uma mãe ou um pai se feriram ou feriram um outro que o amor acabou. Porque todos nós erramos. Nós temos o arbítrio de acertar e errar. E muitas vezes, quando nós erramos, nós nem percebemos. Às vezes pisamos nas pessoas e vamos lá na frente, quando olhamos para trás, deixamos lágrimas. E muitas vezes passamos com espinhos e vamos arranhando tanta gente. Porque muitas vezes estamos soberbos,
Muitas vezes estamos querendo crescer, querendo fazer algo, levantando nosso nariz, sem consultar o Senhor, o que é certo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, pegar essa palavra e deixar no seu coração. Essa palavra tão difícil. Eu gosto de pregar bênçãos, eu gosto de pregar revelação, eu gosto de pregar algo que vai trazer alegria, mas às vezes tem que pregar a certa realidade do mundo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Quem escolhe a palavra do Senhor, não eu. Pai querido, Pai amado, poderoso e maravilhoso, no nome poderoso de Jesus, tome em suas mãos cada vida, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, que possa ouvir essa palavra, Pai. Pai, em nome poderoso de Jesus, tome em suas mãos cada pessoa que está numa UTI nesse momento, cada pessoa que está sofrendo, cada pessoa, Pai, que está sendo, Pai, em nome de Jesus, magoada, que está amargurada, Pai. Oh, Pai, cura o coração dessa mulher que perdeu seu marido, desse homem que perdeu sua esposa. Cura o coração dessa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que foi traída, Pai, em nome poderoso de Jesus. Tome em suas mãos, Pai, e derrama da sua unção do seu poder. Encha, Pai, com a tua presença, Pai, em nome poderoso de Jesus, que só tu és Deus. E eu creio no seu poder, eu creio na sua unção, e eu creio que o Senhor possa, Pai, mudar esse mundo, Pai. Pai, que o seu pensamento, o seu amor e a sua graça venha entrar para o nosso coração de tal maneira que possamos, Pai, a cada um de nós, nos convertermos verdadeiramente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Fica na paz. Deus é contigo.